Meu nome é Sheila. Meu trabalho é sobre desenvolvimento e caracterização de nanopartículas poliméricas carregadas com fosfato de clindamicina para o tratamento da acne. A acne, ela é uma doença inflamatória crônica que afeta as unidades pilosebáceas da pele. É, Normalmente ela vem acompanhada de produção sebácea em excesso ali na unidade pilosebácea, e também pela colonização de bactérias como a Propionibacterium acnes, que causa lipogênese, né, e liberação de ácidos graxos que pode causar também a liberação de múltiplos mediadores inflamatórios. O tratamento pode ocorrer por meio de antibióticos, contraceptivos e isotretinoína. Só que esses tratamentos orais, eles aumentam a absorção sistêmica, aumentam os efeitos adversos e ele não possui um direcionamento para o local de ação. Dessa forma, o tratamento tópico é uma boa alternativa, porque ele vai diminuir a absorção sistêmica, consequentemente diminui os efeitos adversos e aumenta o direcionamento, que ele vai atuar justamente no local de ação. Só que uma grande dificuldade desses tratamentos tópicos é manter a concentração efetiva do fármaco ali no local de ação ao longo do dia. Dessa forma, tem sido desenvolvido nanopartículas, que elas proporcionam uma liberação direcionada do fármaco para as unidades pilosebáceas, que é justamente o local de ação. Essas nanopartículas, elas mantêm a concentração do fármaco nessas estruturas por um maior tempo, formando uma espécie de reservatório. A composição, no nosso caso, é a composição com pouco ou praticamente nenhum conteúdo graxo, que impede a piora do quadro acneico. Os polímeros que nós utilizamos para o desenvolvimento dessas duas nanopartículas foram a quitosana e o ácido hialurônico. A quitosana, que possui carga positiva, e o ácido hialurônico, que possui carga negativa. A característica importante desses polímeros é que eles são biocompatíveis, biodegradáveis e não imunogênicos. E como fármaco, nós utilizamos o fosfato de clindamicina, que é um antibiótico bastante usado para o caso de acne, e ele liga-se à subunidade 50S ribossômica da bactéria e inibe a síntese proteica. Bom, para o desenvolvimento da nanopartícula de quitosana foi realizada a técnica de gelificação ionotrópica, somente com algumas alterações para adequação da quantidade de polímero que nós utilizamos. Bom, para o desenvolvimento da nanopartícula de ácido hialurônico, nós desenvolvemos uma técnica próxima à técnica que nós utilizamos para a quitosana. E a caracterização dessas nanopartículas foi utilizada por meio do diâmetro hidrodinâmico médio, o índice de polidispersividade, potencial zeta e eficiência de encapsulação. E a nanopartícula escolhida para os próximos ensaios foi a nanopartícula que apresentou um diâmetro médio próximo a 400 nanômetros, né, um índice de polidispersividade de 0,6, o potencial zeta positivo de 27,7 e uma eficiência de encapsulação de 43,7. Já para o ácido hialurônico, a nanopartícula escolhida para os próximos testes foi a nanopartícula de diâmetro médio de aproximadamente 360 nanômetros, um PDI também de 0,4, um potencial zeta negativo de aproximadamente 30 e uma eficiência de encapsulação de aproximadamente 50%. Além disso, foi realizada microscopia eletrônica, né, para comprovar o formato e o tamanho das nanopartículas, e além disso foi realizado o pH nas formulações, que apresentou um pH compatível com o pH da pele. Foram realizados perfis de liberação in vitro, que teve como objetivo a variação da velocidade com que o fármaco é liberado nas diferentes nanopartículas
e também com a formulação comercial. Verificou-se que a formulação comercial apresentou a liberação de quase da totalidade do fármaco, mais de 80%, já na primeira hora de experimento, que está em azul. Já as nanopartículas, conforme o apresentado, né, conforme o esperado, liberaram o fármaco de maneira sustentada, sendo que ao final das 24 horas elas liberaram apenas aproximadamente 65% do fármaco. Esse perfil de liberação, como os apresentados nas nanopartículas, é desejável principalmente no caso de formulações que visam atuar como reservatório de fármaco na pele, como é o nosso caso. Dessa forma, as nanopartículas desenvolvidas atendem o objetivo proposto e possibilitam uma diminuição da necessidade de reaplicação da formulação. A permeação foi realizada utilizando pele da orelha de suínos, né, que foi colocada na célula de difusão de Franz, e foi realizada a técnica de tape stream para quantificar nas várias camadas da pele a quantidade de fármaco permeado. E ainda para permeação foi realizada uma condição adicional, né, de processamento da pele, na qual foi adicionado uma camada de uma mistura de sebo e óleo vegetal, de forma a mimetizar a hiperprodução sebácea no quadro acneico. Bom, no primeiro caso aqui, nós temos a nanopartícula de quitosana, que é carregada positivamente. A gente vê que ela consegue chegar na unidade pilosebácea, mesmo na presença de excesso de sebo. No segundo caso, nós temos as nanopartículas de ácido hialurônico, que tem carga negativa, e a gente consegue visualizar aqui que ela possui um direcionamento maior para a unidade pilosebácea, que é justamente o local de ação. E a formulação comercial, a gente vê que ela não possui, apesar dela ela conseguir atravessar as várias camadas da pele, a gente percebe que ela não possui um direcionamento para o local de ação, que é a unidade pilosebácea. E por fim, nós avaliamos o potencial de irritabilidade, né, dessas formulações, frente a controle positivo e controle negativo, e nós, pela técnica de RETCAM, e nós percebemos que tanto a formulação de quitosana quanto a formulação de ácido hialurônico, ela não foi irritante em nenhum dos dois casos. E a formulação comercial também não apresentou irritação. Então, dessa forma, nós concluímos que as duas nanopartículas desenvolvidas, né, de quitosana e ácido hialurônico, apresentaram características adequadas para o tratamento tópico no que se refere a tamanho, índice de polidispersividade, potencial Z e morfologia. Apresentaram perfil de liberação similares, né, retendo o fármaco por mais tempo que a formulação comercial, e demonstraram ser não irritativas quando testadas pela técnica de RETCAM. E, por fim, o estudo de permeabilidade da pele sebácea, que mimetiza a condição acneica, demonstrou que as nanopartículas elas possuem uma capacidade de direcionamento para a unidade pilosebácea, principalmente a nanopartícula de ácido hialurônico, que é uma característica bastante importante, tendo em vista que os quadros de acne são acompanhados de hiperprodução ou até mesmo obstrução sebácea. Eu agradeço a todos e aqui segue o meu contato.